Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Trabalhando. A avenidona passando carro toda hora. Não repare no barulho. Todo dia eu tenho que avisar isso, que às vezes a pessoa pensa, pô, que barulheira. É isso aí mesmo. Tô no trampo, na beira da avenida. Beleza? Rapaziada, nós temos as notícias do Mengão aqui. Passar umas notícias rápidas para vocês. Tentar ser rápido. Beleza? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Tamo junto e vamos lá. Ó, é o seguinte, o Flamengo revelou o processo de recuperação de Pedro. O atacante, inclusive, não deve jogar contra o Racing, igual todo mundo estava esperando no próximo quarta-feira, tá? Tá praticamente descartada. Lá. Após diagnóstico da fratura sem desvio na ulna direita, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização que se estende acima do cotovelo é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão, diz trecho da nota do Flamengo. Então, nem treinar ele vai treinar. Lá, durante o processo de recuperação com o braço imobilizado, Pedro não realizará atividades com bola. Nesse período, o atacante cumprirá trabalhos de preparação física por conta da gravidade da lesão. O departamento médico rubro-negro trata o caso com cautela, porque eles dizem que se ele sofrer uma outra pancada ali, porque ainda mais que ele utiliza muito o braço, entendeu? Rapaziada, deu uma parada aqui para atender um cliente na loja aqui. Você sabe, moeda não pode perder, filho. Entendeu? O que nós estávamos falando aqui? Nós estávamos falando sobre o risco de lesão do Pedro sofrer uma nova lesão porque ele usa muito o braço para fazer os pivôs dele, se defender, entendeu? Então, você poderia agravar a lesão. Então, ele vai usar é como se fosse um gesso. Hoje em dia, a gente fala, esse negócio aí não usa mais gesso, né? Então, eles põem um negócio de plástico rígido, que é como se fosse um gesso, para ficar duro, e ele não vai poder nem fazer a rotação. Imagina o Pedro jogando, fazendo rotação. Se ele não pode fazer rotação, então ele não pode nem jogar mesmo. Não tem condições, entendeu? Então, Pedro praticamente fora do jogo. Eles nós vamos avaliar, ainda tem uma semana, não chega uma semana, mas vamos avaliar nesse meio tempo como é que vai ser a recuperação dele. Mas é muito difícil, irmão. É fratura no osso, não vai assim, entendeu? Eu acho que ele, se Flamengo passar, é só na final mesmo, beleza? E vamos torcer para passar, beleza? Então essa é a notícia do Flamengo. Pedro vai usar um bagulho lá para imobilizar o braço, não vai estar nem treinando, vai estar só fazendo a preparação física de perna praticamente, que braço também não vai dar para fazer, entendeu? Condicionamento físico e tratamento. Então, Pedro está fora do jogo contra o Racing da Libertadores, que vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu não vou citar a nota inteira, porque nós já citamos o resumo aqui, o importante é o laudo médico. Então, já está feito, beleza? Então, vamos ter que ir de Bruno Henrique, mesmo ele não gostando, é ele mesmo. A não ser que faça igual eu falei para vocês. Eu colocaria a Arrascaeta, porque finaliza melhor, colocaria a Carrascal no lugar do Arrascaeta, a Arrascaeta de falso 9. Beleza? Ó, o Flamengo tem Maracanã lotado, mas elitizado por políticas de ingressos caros. O que nós temos aqui? O Flamengo bateu o recorde de arrecadação. Foram quase 10 milhões no jogo contra o Racing. Foi 9 milhões e cacetada. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui os ingressos do Flamengo. O Maracanã foi tomado por festa da torcida do Flamengo na vitória com 1-0 sobre o Racing na última quarta-feira. A partida mais importante do rubro-negro em casa fez com que 71.378 pessoas fossem ao estádio, apesar do alto custo dos ingressos. Ó, com a arrecadação de 9.714.891.800 reais e 25 centavos dos presentes. Veja bem, 9.714.891, quase 9.800.000, praticamente. Então, irmão, 10 pau praticamente, quase 10 pau, beleza? Só que isso foi para 65 mil pagantes, porque no Maracanã sempre tem essa porcentagem de gente que entra de graça lá. Então foram 6 mil pessoas que entraram na faixa. Nós vamos falar um pouquinho disso, vocês vão ver os absurdos que acontecem no Maracanã. Beleza? Lá. E supera o outro recorde que o Flamengo tinha, que era de 5.835.000, que foi quase o dobro.
quase o dobro. Foi 40% a mais. 40% não, 80% a mais. É muita coisa, né? Beleza? Lá, a explicação para a renda elevada está no ticket médio. A partida contra o Racing teve custo médio de R$ 147 por ingresso. Isso para os sócios torcedores, que foi a grande maioria, entendeu? Porque o público normal, como eu não sou sócio torcedor, porque também moro 6 horas do Rio de Janeiro, não tem condições, né? Ficava em R$ 350 o mais barato. O mais barato. Mas o que o Flamengo alegou? Para o Flamengo, era o último jogo do Flamengo na Libertadores dentro de casa. Então é como se fosse a final do Flamengo dentro de casa. É o último jogo. É o final do Flamengo na Libertadores dentro de casa. Era isso aí. Então é um jogo especial. Então nós vamos colocar a cara para pouca gente vai poder assistir mesmo, infelizmente. E foi assim. O Flamengo bateu o recorde, quase 10 pau. Tava cheio. Quem tinha dinheiro para ir foi. Quem não tinha, ficou assistindo a televisão como eu, beleza? Então tá aí. Ó. Como fica a concessão do Maracanã com o estádio, caso o estádio vá a leilão? Aqui nós vamos falar para vocês sobre essas coisas que acontecem no Maracanã, que é incrível, cara. Ó, no caso, se o Maracanã for a leilão, vamos lá, concedido por 20 anos, em consórcio formado por Flamengo e Fluminense, o Maracanã foi incluído na quarta-feira em uma lista de bens do estado do Rio possíveis de irem a leilão. A decisão ainda não é definitiva, mas desde já levanta uma série de questões. Uma delas diz respeito justamente ao contrato firmado pelo Executivo Estadual com o consórcio Fla-Flu Serviços S.A., sociedade de propósito específico, constituída pelos dois clubes que desde o ano passado administram o estádio. Vamos lá. O contrato foi assinado em 26 de setembro de 2024 e prevê que a administração do Complexo Maracanã, que inclui também o ginásio Maracanãzinho, ficará sob a responsabilidade dos clubes até 2044, foram por 20 anos. Mas o acordo deixará de existir se o Maracanã de fato for a leilão. O contrato é cortado automaticamente, tá? O Estado pode encerrar a concessão por interesse público, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021 e do próprio contrato do Maracanã, explica Pedro Trengross, que é coordenador do programa FGV FIFA CIAS em gestão de esporte e presidente da Comissão de Direitos Esportivos da OAB Rio de Janeiro. A incapação retomada da posse por parte do governo pode ocorrer a qualquer momento, desde que devidamente motivada, acompanhada do pagamento da indenização devida. Acrescento. Opa, desculpa aí. Trengross. É isso aí mesmo o nome do cara, Trengross, tá? Sei lá, deve ser estrangeiro esse sobrenome. Caso isso aconteça, Flamengo e Fluminense teriam direito a receber 10% do valor do contrato, o equivalente a cerca de 40 milhões corrigidos pela quebra de acordo, além de serem ressarcidos pelos valores já investidos no estádio, descontada a depreciação do imóvel. Aí estão falando aqui, o Maracanã irá mesmo a leilão, vai ter que ser aprovado em Câmara, tudo vai ter que passar por lá. A venda de imóveis públicos é uma opção para amortizar a dívida do Estado do Rio com a União. A possibilidade do Maracanã ir a leilão, contudo, ainda não é definitiva. O estádio foi incluído na lista pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado, ALERJ. O parecer, contudo, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa, viu? Atualmente o governo do estado gasta fortunas de manutenção do complexo do Maracanã. Sem uma concessão longeva, o executivo gasta em média 1 milhão com cada partida realizada no estádio, argumentou o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, da União, ao incluir o Maracanã na lista de bens leiloáveis. Quer dizer, são vários bens que o Estado tem que dar prejuízo para o Estado, que ele tem que ficar gastando dinheiro e quer desfazer disso aí. Eu tinha falado sobre isso ontem, beleza? Nós não vamos entrar aqui porque a matéria é longa, mas já deu para entender que o mais importante que nós queremos saber é como é que fica a concessão do Flamengo. A concessão é o seguinte, se o Estado falar assim, nós não queremos mais, beleza? E o Flamengo e o Fluminense podem comprar o Maracanã? Lógico. Eles têm uma empresa, Fla-Flu S.A., então eles podem entrar na disputa. Só que vão ter que respeitar aquelas velhas coisas lá, né? Entendeu? Puta, tem tanta coisa lá que tem que ser,
que você tem que, ela, ó, vamos lá, só para atacar. Em todos os eventos ali realizados, além das mencionadas tribunas, também deverá ser disponibilizado para uso exclusivo e sem ônus do governo do estado do Rio de Janeiro, 7 camarotes. Mas olha, vamos começar tudo lá. O futuro gestor do complexo deverá preservar o direito de uso exclusivo e sem ônus das tribunas de honra existentes no estádio do Maracanã e do ginásio do Maracanãzinho. Ó, tribunas, ó, as tribunas de honra são para aqueles caras lá que eles querem ter tudo de graça. Os políticos, pessoas do governo, beleza? Sem contar ainda os ingressos que não podem ser cobrados, que é um erro. Você está vendendo e quer exigir que as pessoas... Mas vamos lá. Em todos os eventos ali realizados, além das mencionadas tribunas, também deverá ser disponibilizado para uso exclusivo e sem ônus do governo do estado do Rio de Janeiro, 7 camarotes, 307, aí tem os números dos camarotes aqui, no setor oeste do estádio, incluindo serviço de buffet, os caras querem comer de graça, beleza? E uma cota de 40 vagas de estacionamentos, vai vendo. Complementa essa obrigação uma cota de 200 ingressos no setor oeste inferior do estádio do Maracanã em todos os jogos de futebol que venham a ser realizados e 60 ingressos nos eventos realizados no ginásio Gilberto Cardoso, Maracanãzinho. Desculpa, quer dizer, eles querem contrato para entrar de graça, eles querem ingressos, eles querem camarote, eles querem assento, eles querem buffet de graça. O governo quer continuar mamando, eles querem vender para você e continuar mamando nas coisas suas. É um absurdo. O político no Brasil, eles não têm vergonha. Vamos ser sérios, isso é uma vergonha. Os caras colocar isso aí em contrato para uma coisa que ele vai vender, isso é vergonhoso. Político no Brasil é vergonhoso. É só aqui, no mundo inteiro, é só num país vergonhoso igual o nosso. Desculpa falar isso, o país nosso é vergonhoso. Beleza? Ó, zagueiro do Flamengo assina pré-contrato com o clube europeu. Quem que foi o zagueiro? Vamos lá. Lá, o Cleiton assinou o pré-contrato com o Wolfsburg, da Alemanha. O zagueiro de 22 anos se apresentará ao clube alemão em janeiro de 2026 para assinar o vínculo de 4 anos e meio. O que aconteceu? Ele não chegou a um acordo com o Flamengo, porque ele queria um salário, o Flamengo não queria dar, não valorizou o garoto, não põe ele para jogar direito, ele quer seguir a carreira dele, que ele já está com 22 anos. Beleza? Encontrou o Wolfsburg, da Alemanha. Contrato de 4 anos e meio. Ele vai perder, filhão? Não vai. Já deveria ter ido embora antes. Tá certinho ele. E o que o Flamengo vai ganhar? Nada. Perdeu, filhão. Entendeu? Não vai ganhar nada. Eu tô falando aqui há muito tempo. O Felipe Luiz, ele dá prejuízo pro Flamengo. Vou repetir de novo. A turma fala, mas você perde. Não, nesse caso que eu tô falando, o Felipe Luiz, ele dá prejuízo pro Flamengo. Beleza? A base do vencedora do Flamengo, que foi campeão de tudo, tá indo embora para tudo de graça. Porque o Felipe Luiz não sabe ainda aproveitar jogadores de base. Ele não sabe colocar jogadores e trabalhar o jogador no profissional. Vai aprender? Vai. Tem um ano de profissional como técnico. Vai aprender? Vai. Mas no Flamengo, por enquanto, ele dá prejuízo. Beleza? E não tem que falar. Quem é que vai falar que ele não dá prejuízo? Ele dá prejuízo. Rapaziada, parei de novo. Ganhar a moeda, não pode perder a moeda, filho. Já sabe. Não pode ficar. Tá meio torto aqui, vamos lá. Não, o Mengão não pode ficar torto, não. O Mengão tem que ficar reto. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Então, nós estávamos falando aqui sobre o Cleiton. Quando eu falo que o Felipe Luiz ele dá prejuízo ao Flamengo, não é na maldade que eu estou falando que o Felipe Luiz ele é ruim. Não. É que ele é novo. Ele não sabe ainda pegar e preparar um jogador de base para ele virar um puta de um jogador. Entendeu? Ele fica esperando que o cara da base já chegue e já resolva o problema dele. E não vai resolver. Você tem que preparar o moleque conforme. O moleque tá ali, ele ficou 2 anos, desde o ano passado, 2 anos que ele tá ali no Flamengo profissional. E o Felipe Luiz foi mais aproveitado antes com os técnicos anterior do que com o Felipe Luiz. Antes ele jogava mais com o Tite, era o Tite técnico, ele jogava mais com o Tite que com o Felipe Luiz. Quando ele chegou o Felipe Luiz, ele parou de jogar. Beleza? Ele jogou o Carioca quando o Felipe Luiz estava lá fazendo aqueles treinamentos lá nos Estados Unidos, que o Flamengo titular não jogou. Foi aí onde ele jogou. Beleza? Então tá certo, seguiu a carreira dele, vai seguir a vida dele, com certeza vai se dar bem. Beleza? Fazer o quê? É assim que funciona. Ó, e vamos lá de novo, ó. Só uma curiosidade aqui pra turma aqui.
o futebol moderno de hoje. O Flamengo tem 7 gols de falta nos últimos 5 anos. E Felipe Luiz admite poucos treinos. Eu só trouxe essa curiosidade porque nós tivemos, olha pra você ver, nós tivemos Zico, nós tivemos Tita, nós tivemos Leonardo, Djalminha, Sávio, Marcelinho Carioca, Júnior, Petkov, Renato Abreu. Nós tivemos vários batedores de faltas de classe, né, cara? Até o Ronaldinho Gaúcho quando estava lá no Flamengo. Mas o que aconteceu? Ninguém mais treina falta. Se não treina falta, beleza? Então por que bate? 7 gols de falta em 5 anos. Amigão, não vai treinar falta. O que o Felipe Luiz? Não, nós não treinamos falta, principalmente porque os jogadores que são titulares, depois do treino, por causa do departamento médico, indica que eles não fiquem se esforçando a mais do que o treino. Então eles não treinam mais falta. Se não treina falta, por que tenta bater? Então por que não trabalha a bola? Em vez de bater a falta direto pro gol, por que não rola a bola e tenta fazer um cruzamento, armar uma jogada? Por que vai tentar bater falta? Imagina, 7 gols em 5 anos. Quantas faltas não foram batidas em 5 anos, irmão? É um absurdo, é ridículo. Beleza? Então trabalha a bola, com certeza se trabalhasse a bola poderia sair muito mais gols do que saiu. 7 gols em 5 anos, tá de brincadeira. É só mais uma curiosidade aqui. E agora vamos falar aqui do Palmeiras, que perdeu ontem por 3-0, e eu falei ontem no meu vídeo, 1-0, semifinal, o Flamengo jogou bem. A bola não entrou porque o goleiro deles fez milagre. Eu falei ontem, nós estamos em semifinal. Vamos pra lá eles vão ter que se abrir. Pra você ter uma ideia, o Racing, ele ficou teve 20 e poucos % só de posse de bola. Não chegou nem a 30%. Por quê? Porque eles ficaram na retranca o tempo todo. Eles só chutaram uma vez no gol, que foi a bola que o Rossi defendeu, foi difícil, um escanteio. O resto era tentar chuveirinho na área, bater lateral na área, contra aquelas bolas longas. Não mostraram o repertório. Só que lá eles vão ter que sair para jogar. E vão ter que se abrir. Se fechadinho daquele jeito o Flamengo conseguiu criar oportunidades, o que fez a diferença foi o goleiro deles, beleza? Conseguiu criar oportunidades, lá eles vão ter que abrir, o Flamengo tem condições de vencer lá. E ontem aconteceu, o Palmeiras perdeu por 3-0, e eu já estava vendo aqui, quando foi que um time perdeu de 3-0 e conseguiu reverter isso numa semifinal, tá? Não nas oitavas ou nas quartas, na semifinal. Quando um time perdeu de 3-0 e conseguiu reverter. Isso aconteceu em 10 vezes. Nunca um time reverteu o 3-0. Então o Palmeiras vai ter que fazer uma coisa que ninguém fez, que é reverter um 3-0 numa semifinal. Beleza? Tanto faz jogando em casa quanto fora, nunca ninguém conseguiu reverter um placar de 3-0. Então, uma missão dificílima para o Palmeiras. Eu não acho a LDU aquela coisa, mas vamos lembrar bem. Ela tirou o Botafogo, tirou o São Paulo. E agora meteu 3-0 no Palmeiras. Não é um time bobo. Ninguém está dando nada para a LDU. Óbvio, ninguém deu nada para ele deu na Libertadores. E os caras chegaram na semifinal, meteram 3 no Palmeiras e dificilmente vão perder. Se eles meterem uma retranca, saírem em contra-ataque, fizer um golzinho, acabou, filho. E eles já tiraram Botafogo e São Paulo. Olha para você ver como é que a Libertadores, fase final, é difícil. 1-0, nós estamos com a vantagem. Pelo menos nós estamos com a vantagem. E lá o Racing vai ter que se abrir. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Não tem muito mais notícia. Vamos dar a notícia de capa de jornal? Vamos lá? Lá, o Racing não teme o Flamengo e projeta a final da Libertadores. Vão ter que segurar a pressão. É matéria de capa de jornal. Felipe Luiz respalda a permanência de Vinha no Flamengo no ano que vem. Lá, e como eu disse, Bruno Henrique e Gonzalo Plaque disputam vaga no ataque do Flamengo. O Bruno Henrique ele falou que não quer jogar de novo, não gosta de jogar de novo. Mas ele não disse que foi agora. Ele não tá falando que eu agora... Não, ele falou que já conversou com o Felipe Luiz lá atrás, muito lá atrás. Então, irmão, ele lá atrás já tinha falado e estava jogando de novo. Então, quem vai jogar de novo, com certeza vai ser o Bruno Henrique, beleza? Então, rapaziada, ficou longo o vídeo, tive que parar para atender clientela aí, bicho. Vai fazer o quê? Tem que ganhar moeda. Rapaziada, faz o seguinte, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Trouxemos bastante notícia para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, vou continuar trampando aqui, ganhar a moedinha e o leite das criançadas. Falou? Até mais.